E aí eu fico pensando, e prevenção são essas políticas de enfrentamento. De prevenção é a mudança do sistema. Eu acho que a melhor prevenção seria a mudança do sistema, né? Capitalista, machista, patriarcal. A né? gente Tudo tem que você mudar a forma de exploração das pessoas. A gente tem que melhorar a condição de vida das pessoas para que elas não sintam a necessidade de ir para buscar uma vida melhor, né? Se as pessoas tivessem condições, elas não buscariam vida em outros lugares. Poderiam até buscar, mas não de uma forma vulnerável. Vulnerável, né? sim, sim. Porque migrar, todo mundo tem que ter direito de migrar. Eu claro. migrei, eu fui trabalhar fora, eu fui estudar fora. Sim. E eu fui de uma forma não vulnerável, porque eu fui privilegiada, claro, né? É lógico, eu tenho total consciência disso. Mas a gente teria que dar condições para as pessoas terem a possibilidade de migrar de forma livre. Né, de tentar trabalhar, conseguir conquistar outras questões, mesmo que sejam econômicas, né, mesmo que seja uma melhora de vida econômica, que é o que muitas vezes se pretende e se quer, isso não é problema nenhum. Claro. Né? O problema é quando as pessoas não têm a mesma possibilidade de buscar, né, uma vida melhor para si própria e para sua família. E se colocam nessa situação vulnerável, como você disse. Sim, as colocam, né? Elas se colocam e são colocadas, mas também, né? Porque elas meio sabem. Elas sabem, mas elas não têm muita alternativa. Sim. Né? Sim, e por isso que o protocolo de Palermo fala do consentimento irrelevante. Então, mesmo que a pessoa, isso eu não falei até agora, mas acho que é importante falar. Mesmo que a pessoa saiba a finalidade, que ela está sendo traficada. Não, eu quero ser traficada para a Espanha para fins de exploração sexual. Mesmo que ela saiba, ela é considerada uma vítima de tráfico porque a sua vulnerabilidade faz com que ela não tenha condições de decidir. É claro que isso pode ser levado de outra maneira, né? Isso tira também a autonomia das pessoas de escolher. Então, por que é tão falho o processo judicial, ou a justiça muitas vezes falha nessas coisas? Porque ela precisaria ter outros elementos para identificar vulnerabilidades. Porque também deveria ser possível uma mulher exercer prostituição onde ela quisesse, livremente. Né? Dispor do seu próprio... Claro que existem entendimentos teóricos que jamais aceitariam o que eu estou dizendo, né? Que são as abolicionistas. Elas não concordam com isso, elas entendem que qualquer forma de prostituição é uma forma de exploração da pessoa, da mulher. É uma forma de submeter a mulher a uma situação de violência. Ok, mas eu não vou entrar nessa polêmica, né? Eu estou trazendo várias possibilidades. Sim. Existem outras teorias, outras feministas que entendem que a mulher pode sim dispor do seu próprio corpo na medida em que ela tenha liberdade para fazê-lo e que não seja explorada. Então, eu não vou me posicionar, né? Eu estou trazendo essas posições. Quem entende que a mulher livremente poderia dispor do seu corpo, entende que muitas vezes essa caracterização da não autonomia, né, porque há uma vulnerabilidade, poderia proibir ou impedir essa mulher livre de exercer a prostituição fora. Ah, mas aí eu acho que tem algo que vai contradizer isso. Porque para ser tráfico, não é só a permissão que ela está dando de sim, né, de sim ou de não, mas já que ela tem a liberdade de dispor do corpo dela da maneira que ela quer, ela teria que ter a liberdade de fazer quando quer, com quem quer e da maneira que quer. Aí já ia descaracterizar a tráfico. Sim, mas muitas vezes essa mulher é impedida antes de chegar no local, antes de saber qual é a realidade. A justiça falha por isso, ela não tem elementos para dizer assim, olha, realmente essa situação é uma situação de tráfico. Ou essa situação não é. Porque a própria mulher não se identifica como vítima de tráfico. Você foi explorada? Não. Você se considera vítima? Não. Eu não fui vítima de nada, eu sabia tudo que eu sei de tudo. Se vocês olharem as falas das mulheres, nenhuma ali é vítima de tráfico. Mesmo que ela seja. Porque o processo de se entender vítima, ele é muito difícil. Isso acontece na violência doméstica, né? Sim. Eu não sou psicóloga, mas toda a caracterização da vitimização, né, ou da vítima, da caracterização da vítima, ela é difícil. Ainda mais quando você está falando de uma situação em que ela já era explorada no trabalho, em todos os trabalhos que ela já teve, ela era explorada, né? Às vezes eu, conversando com a moça que trabalha em casa, né? Eu tenho uma pessoa que vai me ajudar uma vez por semana. Ela me contando situações que ela vivencia em outras casas, eu falo, mas como assim? Como que você está permitindo isso? Eu falo para ela, não, tudo bem. Eu falo, não, tudo bem não.
Você não pode permitir esse tipo de coisa. Você é uma pessoa, você não pode. Né? Mas para ela tá tudo bem, porque ela já vivenciou tantas violências que aquilo lá já não faz. Talvez se ela for cavocar lá no fundo, é claro que aquilo lá incomoda, mas já nem tanto. Né? E as mulheres dizem isso. Eu criei elas misturam, né, muito português com espanhol depois de um tempo. Elas falam isso, eu já criei uma carapaça. Eu já criei uma crosta que já não me permeia, né? As coisas que eu vivencio aqui já não entram em mim. É para poder sobreviver às Exatamente. condições. E sabe, inclusive, da dificuldade de sair disso, talvez. Exatamente. De tomar uma decisão, porque para sair ela vai ter que tomar, talvez, uma decisão de se ela se reconhecer, nossa, eu tenho que fazer algum movimento. Fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. E a impotência, que talvez seja... Mas se reconhecer, às vezes, também não há... Se reconhecer nem sempre é resultado para sair. Nem sempre te possibilita sair. Sim. Também tem Aí isso. o sofrimento talvez seja maior. Exatamente. Então é melhor fingir que tá tudo bem. Que tá tudo certo. Porque... Mas essas pessoas que já estão há mais tempo que você falou, elas já pagaram a dívida delas? Algumas já Ou pagaram. é aquelas Sim, coisas as que já não pagaram. pagam nunca a dívida e ficam lá presas? Não, a dívida demora para se pagar muitas vezes, mas assim, o exercício da prostituição dessas mulheres é algo absurdamente inumano. Então, teoricamente, elas pagariam tudo muito rápido. O problema é que é aquela história, você deve tanto, mas amanhã você vai almoçar e você vai jantar. Então, você já deve um pouquinho mais. Depois, e você paga porque você está morando aqui. Claro, onde é que ela vai morar? Não tem onde morar. Né? Então, essa situação é considerada até servidão, né? Servidão por dívida. Além dessa questão, existe a servidão por que dívida. é o que acontecia com elas, né? Que é o que acontece muito com elas, sim. Muitas vezes, sim. Depois de um tempo, isso se paga. Mas é para onde ela vai? O que ela vai fazer depois? Porque também já tem uma idade e também não sabe fazer mais nada. Não, mesmo que não tenha idade, Neida. Mesmo que não tenha idade. Não, eu estou falando dos casos que você... Sim, mas eu conheci mulheres de 18 anos, mulheres de 50 anos. Né? Agora, não sei se dá tempo de falar, mas eu tive a possibilidade de conhecer uma outra realidade, mas que coloca a mesma condição, que é a realidade de mulheres venezuelanas que que se deslocavam para a Colômbia através de uma cidade que chama Cúcuta, que está bem na fronteira. Inclusive aquela cidade onde houve fechamento da ponte. Lembram aquela história toda em 2019? Sim. Essa cidade, eu tive a possibilidade em março desse ano ir para essa cidade, conhecer um projeto que faz atendimento a mulheres venezuelanas na Colômbia, ou seja, bem na fronteira. E, claro, são mulheres venezuelanas que têm uma outra realidade, uma outra cultura, mas as condições, se você olhar para elas e olha para as mulheres brasileiras, a vulnerabilidade, as violências, claro que lá é em função de um outro tipo de conflito, mas as vulnerabilidades às quais elas estão é a mesma coisa. Se você mudar o nome de A por B, é igual. É igual. Não é? As condições são muito parecidas. A diferença é que muitas delas migram com seus filhos, né? Porque não podem deixar seus filhos mais na Venezuela. Então, é uma complexidade de violências e de vulnerabilidades que vão se somando, né? Mas é muito parecido. Então, a gente consegue trazer características de vulnerabilidade, de violências muito parecidas. Deixa eu perguntar outra coisa que eu fiquei curiosa o tempo inteiro. E necessariamente tem relação entre os vários tráficos, drogas... Sim. Então, tem essa relação, se junta. Claro que eu não sou especialista, né, em tudo isso, mas a gente sabe que há uma utilização, por exemplo, das vítimas de tráfico mulheres para levar e trazer, né? Essas mulheres muitas vezes são utilizadas como mulas de drogas. Então, elas são... E assim, né, o que a justiça vê? Quando encontra uma mulher na fronteira trazendo drogas? Ela é traficante internacional de drogas. Só que se você tiver a possibilidade, como a gente teve num projeto que eu participei, de conversar com essas mulheres, você vai ver que aquela mulher não é traficante de coisa nenhuma. Claro. Aquela mulher não tem condição nenhuma de traficar nada. Ela não sabe nem o que ela estava fazendo direito. Então, ela não é uma traficante internacional. Ela é uma vítima de tráfico que está sendo trazida e foi utilizada porque aí ela também leva droga. Né? E a gente sabe que os dinheiros usados entre uma rede e outra eles se permeiam, né? O crime organizado, ele se autossustenta, financia,
né? Mas isso há estudos, né? E é muito difícil chegar a esses dados. A UNODC tem vários estudos nessa linha e por isso ela caracteriza esses 3 tipos de crimes também, né? Como sendo os crimes transnacionais. Drogas, armas E pessoas. pessoas. Pessoas, né? Só que a pessoa, a facilidade é que você trafica ela muitas vezes.